Olá, começa agora mais uma edição do RVC News. E nós começamos falando de educação. A cidade de Pindamonhangaba realizou a 7ª semana de mobilização social pela educação. No evento, a FUNVIC homenageou pais de alunos da rede estadual em parceria com o Comitê de Mobilização Social pela Educação. A nossa equipe de reportagem acompanhou todos os detalhes e a repórter Gisele Godoy conversou com o presidente da FUNVIC, professor Luiz Otávio Pagliari. Professor, falando um pouquinho da importância dessa mobilização junto com os alunos e entidades aqui da nossa região, a importância para a educação para um mundo melhor. Olha, a educação para uma cultura de paz é a linha que nós devemos aplicar. Então, um evento como esse, que reconhece pais envolvidos com a educação, professores envolvidos com a educação, é um movimento onde reúne as diversas camadas da sociedade em prol de uma educação melhor, uma educação de qualidade, mas o mais importante, uma educação de cultura de paz. O que quer dizer isso? Onde você envolva dentro de uma educação de qualidade, princípios e valores, né? E nós, como um país cristão, nós envolvemos princípios, valores, éticas cristãs dentro, sem religião, dentro dos conteúdos, e isso torna um efeito melhor dentro da sociedade, evitando problemas de violência, de drogas e assim sucessivamente. Então, este movimento é para reforçar e unir as camadas da sociedade, as representativas, e nós homenagearmos nesse dia famílias, gestores, educadores, no sentido de uma educação de qualidade e para uma cultura de paz. Esse é um dos pilares exatamente da FUNVIC, que está nessa noite homenageando muitas empresas aqui da nossa cidade. Sim, essa é a nossa missão, é um dos pilares, dos 4 pilares da instituição, e é onde nós conseguimos desenvolver, acreditando que nós vamos contribuir na construção de uma sociedade melhor, mais justa e num país mais sustentável. Ainda sobre educação, a reformulação do ensino médio anunciada pelo governo divide opiniões. Mas o ministro aposta na melhoria da qualidade. Conteúdos mais atrativos que tenham a ver com o dia a dia dos jovens e ajudem a definir escolhas profissionais. Essa é a ideia do novo ensino médio. As mudanças devem passar a valer só a partir de 2018. A ideia é retirar a grade curricular tradicional, com 13 disciplinas, e entrar em cena com 4 áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Se você analisar o que ocorre na Coreia, nos Estados Unidos, em países da Europa como Inglaterra, França, Portugal, você vai chegar à conclusão que o Brasil é o único com 13 disciplinas fixas e um conteúdo de 3 anos para todo o ensino médio, o que é uma coisa absolutamente contra aquilo que acontece na maior parte do mundo. Com a reforma, a ideia é dividir o ensino médio em 2 etapas de 1 ano e meio cada. Na primeira, vão ser ministrados os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular. Já na segunda fase, é hora de o jovem decidir qual área do conhecimento deseja priorizar. Nos 2 momentos, português e matemática vão ser obrigatórios. O aluno escolhe de acordo com o seu interesse. Se ele vai fazer um curso de engenharia, ele vai trabalhar mais as ciências exatas e da natureza. Se ele vai mais para a área da geografia, da história, dos bacharelados, das ciências sociais, ele vai mais para a área das humanidades. O jovem de hoje precisa dessa nova escola e eu entendo que esse modelo pode ser um caminho extremamente bem sucedido, desde que seja bem implementado e que possa, portanto, suprir as atuais lacunas do próprio ensino médio. Dados do Ministério da Educação apontam que, em média, 700 mil jovens abandonam o ensino médio todos os anos. Esta estudante acredita que as mudanças podem aumentar o interesse pela escola. É interessante. Sim, você escolheu o que você gosta de fazer porque você se dedica mais, você aprende a ter um compromisso com aquilo que você gosta. E você vai se sentir motivado para isso. Além das novidades no currículo, o governo anunciou também que vai investir R$1,5 bilhão para implementar escolas em tempo integral para atender a 500 mil novos estudantes de ensino médio nesse regime até 2018.
Formação técnica e profissional também devem fazer parte das opções do novo ensino médio. Hoje, um jovem, para fazer educação técnica profissionalizante, ou ele vai para uma escola técnica federal ou estadual, ou ele praticamente não tem opção. Então, a gente vai facultar aos sistemas estaduais de ensino que possam disponibilizar cursos técnicos profissionalizantes que se somem àquela grade mínima obrigatória português e matemática, mais o conteúdo da base nacional curricular, e ele possa concluir o nível médio com um curso técnico profissionalizante. As discussões para a formulação do novo ensino médio envolvem diversos setores da sociedade. Essa medida provisória foi o reflexo desse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional há quase 5 anos. De um tema que já vinha sendo discutido no âmbito do CONSED, que é o órgão que reúne os secretários estaduais de educação, que já tinham elaborado um documento apontando nesse modelo. Nós teremos até 120 dias para que a medida provisória possa ser votada na Câmara e no Senado. Uma medida provisória ela pode ter mudanças até significativas no seu próprio texto, até rejeição, que eu acredito que não acontecerá, porque ela cumpre os requisitos constitucionais e atende à necessidade das reformulações na área de ensino médio no Brasil. E quem quiser contribuir, colaborar, principalmente educadores, jovens, professores, pais, eu acho que será sempre bem-vindo para que a gente possa construir uma educação adequada e que gere equidade para os jovens brasileiros. E durante este ano, as queimadas proporcionaram mais de 180 mil focos de incêndio em todo o país. E os animais silvestres foram as maiores vítimas. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados mais de 128 mil focos de incêndio em todo o país. Só em agosto e setembro, meses mais secos, foram quase 80 mil focos. E uma das principais vítimas dos incêndios florestais são os animais. Em Brasília, os animais resgatados em incêndios florestais passam por uma triagem nesse centro do Ibama. Aqui eles são medicados, alimentados e geralmente em uma semana são devolvidos à natureza. Há 23 centros desse tipo em todo o país. Em média, por ano, 52 mil animais silvestres passam pelos centros de triagem do Ibama em todo o país. O local também recebe animais apreendidos e devolvidos voluntariamente pela população. Quem provocar incêndios que resultem na morte de animais está sujeito a pena de 6 meses a 1 ano de detenção e multa de até R$5 mil. Na hora que você coloca o fogo em qualquer local, principalmente quando ele adentra em áreas naturais, você vai matar milhares de animais. São serpentes que não vão conseguir sair, tatu, tamanduá-bandeira, aves que vão voar, mas os filhotes vão ser consumidos pelo fogo no ninho. Então, na verdade, o que ela está fazendo na hora que coloca o fogo, ela não está só limpando o pasto, limpando o terreno de uma forma inadequada. Ela está provocando a morte de milhares ou centenas, no mínimo, de animais que existem ali naquela região. E uma morte dolorosa, uma morte não imediata, que vários animais vão ficar agonizando, com o pelo todo queimado, a pele queimada e sem socorro. Um rápido intervalo, não saia daí, o RVC News volta já. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. Ampla estrutura de ensino, corpo docente qualificado e alta tecnologia. Vem estudar com a gente. Exatas, humanas e biológicas. Princípios e valores cristãos para formar profissionais e transformar vidas pela educação, com responsabilidade social e crescimento sustentável. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. Você que acompanha a programação da Rede RVC, já sabe, hein? Só aqui você tem o programa Também Sou Músico. É isso mesmo, um programa de entrevistas, um programa onde eu recebo aqui no estúdio convidados maravilhosos, onde ele compartilha ou ela compartilha da vida profissional, que não é simplesmente a música, né? Existem outras profissões que você vai poder conhecer muito mais sobre elas também. Além disso, os nossos convidados, eles tocam ao vivo, eles cantam ao vivo, você não pode perder. Vem com a gente!
E estamos de volta com esta edição do RVC News. O combate ao mosquito transmissor da dengue não pode parar. Agora, principalmente com o período das chuvas, as atenções devem aumentar. É hora de ficar ainda mais alerta no combate ao mosquito Aedes aegypti. No Rio de Janeiro, a população já está de olho. Não deixar a água parada, os ralos tampados, entendeu? Se tem alguma coisa assim que possa ficar água presa, eu procuro manter virado, entendeu? Isso. Eu cuido para que não haja nem nas plantinhas, fique água sobrando. Esta advogada já teve dengue 3 vezes e promete que não vai mais dar chance para o mosquito. É bem severo, é bem ruim, né? Você fica mal, bem abatido. Não, de novo não, é terrível. De acordo com o Ministério da Saúde, só no estado do Rio de Janeiro foram registrados 72 mil casos de dengue entre janeiro e julho deste ano, 12 mil a mais que no mesmo período do ano passado. Os especialistas alertam que as vistorias dentro de casa devem ser feitas o ano inteiro e nos locais menos óbvios. Tem que lembrar que o Aedes ele é um mosquito oportunista. Ele vai olhar aquele espaço diferente de você. Para ele, qualquer ponto de acúmulo de água é uma potencial maternidade, digamos assim, né? Então, a minha recomendação é olhar com olhos de mosquito, procurando no espaço onde que vai acumular água, onde que pode vir acumular água, independente de ele ter uma função para você ou não. A outra coisa é que a gente olha a nossa casa e esquece do entorno. Às vezes você tem o buraco do elevador, quando você mora no prédio, ou a bandeja do ar-condicionado, que fica para o lado de fora. E mesmo só tendo 8 anos, o Júlio César já sabe que não dá para vacilar com o mosquito. Na minha casa não tem dengue nenhuma. Por quê? Porque eu fico observando. Por quê? Um dia eu pedi para o meu avô não deixar a torneira ficar pingando, porque senão vai criar dengue. Um dos desafios de muitos prefeitos eleitos recentemente é o saneamento básico. E para resolver os problemas de muitas cidades, o governo federal quer atrair recursos da iniciativa privada para garantir acesso da população a esses serviços. Saneamento básico, direito assegurado à população, que envolve um conjunto de serviços como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e destinação do lixo. O setor é um dos focos do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, lançado recentemente pelo presidente Michel Temer para ajudar a reverter um cenário no país que não é animador. A falta de saneamento básico é um dos principais fatores que afeta a saúde pública mundial. Está associada à transmissão de uma série de doenças como dengue, zika, hepatite e diarreias. Também causa impactos no meio ambiente com a contaminação do solo e das reservas de água. E no Brasil, o saneamento básico, ou a falta dele, ainda é um problema. Que é fossa e tem... Não sei se vocês perceberam ali, tem esgoto jorrando ali. Aquilo ali vem aqui para trás do lote, que tem uma chácara grande ali, que é só chácara mesmo, e tem um esgotozão aberto. Fica vulnerável, né? Fica vulnerável. Enquanto não tomar uma providência aí, a gente fica nessa expectativa, né? O setor tem tido avanços, mas ainda assim, estima-se que hoje pelo menos 35 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água e que cerca de metade da população não é atendida pela coleta de esgoto. Esse é um problema que o seu Francisco convive e conhece bem. Só prejudica a saúde, né? Porque a meta principal da casa da gente é saneamento básico, né? A gente usando fossa. É um troço que hoje tá que nem eu te falei, com 4 meses, o máximo é 4 meses para ela encher. Ela enche, se não botar um pipa para desgotar ela retorna tudinho para os banheiros novamente, para as pias. Aí só causa o quê? Só causa doença para a gente. Se não tiver um eficiente sistema de coleta de esgoto, a sua população tem um risco muito grande de contrair doenças de veiculação hídrica. E essa situação pode levar até a morte, né? Então, essas questões que são muito importantes para os investimentos na questão de saneamento. Investir em saneamento é investir em saúde, principalmente.
A projeção é que sejam necessários pelo menos 300 bilhões de reais de investimentos para universalizar o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto no país. E o governo federal, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, quer atrair recursos da iniciativa privada para garantir o acesso da população a esses serviços. O saneamento é uma atividade que tem todos os benefícios sociais e, além de tudo, ela tem rentabilidade privada. Então, é possível se montar um programa de concessões que para de pé. É um setor, assim, eu diria que é um ganha-ganha-ganha, porque tem os ganhos sociais e tem os ganhos privados. Os novos projetos de saneamento básico vão poder contar com financiamentos de até 80% do BNDES. No primeiro momento, o programa de concessões prevê a participação de companhias de abastecimento estaduais. Inicialmente, serão as empresas de saneamento do Rio de Janeiro, Pará e Rondônia. Segundo a presidente do Banco de Desenvolvimento, a ideia é ampliar as parcerias com outros estados e avançar rápido nessa área. O que nós vamos fazer é estudar muito no caso a caso de cada estado, mas o nosso parâmetro, nosso objetivo é buscar a universalização do serviço. Esse vai ser o norte. Aí, a partir daí, nós vamos, através do estudo que será feito por uma consultoria especializada e com o apoio dos outros órgãos de governo, nós trabalhando juntos, tentarmos atingir essa meta da universalização. Não aumentar impostos e proporcionar mais empregos no ano que vem. Pelo menos essa é a ideia do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre este assunto durante um evento na cidade de São Paulo. Henrique Meirelles destacou que os índices de expectativa e confiança, tanto do consumidor quanto do setor produtivo, já dão sinais positivos. A trégua da insegurança ajuda na recuperação da economia e geração de empregos. É um trabalho de profundidade, é um trabalho que, em última análise, visa dar condições ao Brasil de crescer de forma sustentada por muitos anos. Então, esse é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos trabalhando e os resultados estão positivos. A expectativa da economia está melhorando pronunciadamente, quer dizer, depois de passar vários anos caindo, a expectativa do consumidor, a expectativa do comércio, a expectativa da indústria, da agricultura, de serviços, toda essa expectativa está já melhorando, o índice de confiança está melhorando. E isso já começa a se refletir na retomada das atividades, alguns setores já crescendo, outros setores diminuindo a queda, mas com perspectiva de crescimento. E no devido tempo nós teremos então uma volta da criação de empregos e com isso o país pode aumentar de forma consistente o seu padrão de renda. Sobre a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior, o ministro disse que o texto deve ser finalizado no início da próxima semana. A expectativa do governo é que a medida seja aprovada no Congresso ainda este ano. A ideia é que possamos cada vez mais, trabalhando junto com o relator e os técnicos do Congresso e a equipe econômica, nós estamos procurando fazer com que o texto seja o melhor possível. Não existe fórmula perfeita, não existe nada que não caiba uma discussão e um aperfeiçoamento, tendo em vista aspectos diversos, mas o importante é que a PEC está sendo muito bem recebida, não só pela sociedade, como pelos principais líderes partidários. De acordo com o ministro da Fazenda, aumento de impostos não está nas previsões do governo nem para este, nem para o próximo ano. A arrecadação deve aumentar com o crescimento do Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país. Concessões e outorgas também devem ajudar a fechar a conta. A previsão do governo é arrecadar 23 bilhões de reais em 2017 no setor de infraestrutura. Na medida que a economia comece a retomar, volte a se estabilizar e crescer, aí sim é o momento em que a arrecadação
vai voltar a crescer, estabilizar e crescer. Portanto, é muito importante isso, por quê? Porque com a economia enfrentando a recessão, que foi construída durante vários anos, essa recessão, ela não surgiu do dia para a noite, que é a maior da história do Brasil, começou no final de 14, né, e agora está começando a estabilizar finalmente, com todas as medidas tomadas e a confiança despertada por essa administração. Portanto, eu acho que é um processo absolutamente normal e que, inclusive, é possível prever no tempo, como depois da retomada da atividade, daí a alguns meses a arrecadação volta a crescer. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais notícias aqui no RVC News. Até já. RVC, uma TV feita pra você. RVC, a sua nova TV. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. RVC, uma TV feita pra você. RVC, a sua nova TV. E estamos de volta com esta edição do RVC News. E a TV digital começa a virar realidade em várias partes do país. A capital federal será a primeira a desligar o analógico. A instalação no país inteiro termina em 2023. Imagem muito melhor, mais nítida e colorida. Assim será a TV de todos os brasileiros quando o sinal digital terminar de ser implantado em 2023. Mas no Distrito Federal, a troca do sinal analógico pelo digital termina mais cedo, no próximo dia 26 de outubro. Cada emissora fez o seu próprio grupo, disseminou o conhecimento da digitalização, criando grupos digitais, fazendo convênio com a sociedade, com as prefeituras, colégios e órgãos de sociedade que possam disseminar o que é a TV digital. Edilene é beneficiária do programa Bolsa Família. Como todos os outros que recebem o benefício, ela tem direito a um conversor digital de graça. Melhorou bastante para mim também, né? Porque aqui pegava chuviscando a televisão, quando chovia, às vezes saía do ar e agora facilitou bastante. Esse aqui é o conversor digital da Edilene. O fio branco vai até a antena que ela instalou no telhado, o preto vai até a televisão. Pronto! Com essa instalação simples, a Edilene já consegue assistir televisão com qualidade muito melhor. Facilitou bastante. Ainda mais pra gente que tem criança, que gosta de assistir, quando saía do ar as crianças ficavam chorando, se zangavam. Aí eu peguei e a gente foi bastante melhor pra gente. No Distrito Federal, quase todo mundo já fez a troca. Os kits a gente tem em valores absolutos aproximadamente 250 mil kits. Isso representa, se a gente for considerar o público inscrito já no Bolsa Família especificamente, 90% desse público já retirou e, de forma geral, considerando todos os programas sociais do governo federal, um pouco mais de 60%. A gente ainda tem a expectativa de elevar esse número até a data do desligamento e posterior ao desligamento a gente também vai continuar fazendo essa distribuição durante um tempo. Mas quem mora na região deve ficar ligado. O bom mesmo é não deixar para a última hora. A gente recomenda sempre que se antecipe, não deixe para o final. No final pode ter algum tipo de empecilho e ficar sem ver televisão, acho que ninguém quer isso. Então a gente recomenda que, de fato, se adiante e faça a preparação. E atenção você que tem uma empresa e faz opção pelo Simples Nacional. A Receita Federal notificou quase 600 mil micro e pequenas empresas que estão em débito e o prazo de regularização é de 30 dias. Neste Lavacar de Brasília, 6 funcionários fazem a limpeza de 30 veículos por dia em média. Desde que foi criada há 2 anos, a empresa faz parte do Simples Nacional.
O Rodolfo é um dos sócios. Segundo ele, pagar os tributos em dia é prioridade. O pagamento do Simples para mim é prioridade, assim como pagar o salário dos meus funcionários. Porque os juros e multas também incluídos quando você não paga o Simples é prejudicial para mim. A gente já teve uma experiência que não foi boa. O Simples Nacional unifica a cobrança de uma série de tributos federais, como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IPI, o ICMS, a CSLL, a COFINS, o PIS/PASEP, a Contribuição Patronal Previdenciária e o ISS. Para manter o benefício, as empresas devem pagar os tributos em dia, mas quase 600 mil delas estão inadimplentes e devem cerca de 21 bilhões e 300 milhões de reais ao fisco. Essas empresas têm um prazo de 30 dias para regularizar as pendências junto à Receita Federal. Os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados, e todo o processo deve ser feito no site do Simples Nacional na internet. Se essas empresas não regularizarem a dívida, elas vão ser excluídas do Simples Nacional no ano que vem, né? A partir do dia 1º de janeiro de 2017, elas não serão mais contribuintes optantes do Simples Nacional e terão que pagar os tributos como uma empresa normal sem os benefícios do Simples, né? O Brasil tem cerca de 5 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional e elas são de grande importância para a economia do país. Nos últimos 10 anos, geraram mais de 11 milhões de postos de trabalho. Isso corresponde a 99,7% da expansão das vagas de emprego no período. Hoje a empresa, uma pequena empresa e uma microempresa, estar no Simples é a questão de vida ou morte. Porque se elas já estão com dificuldade de pagar seus tributos dentro do Simples, é impensável conseguir cumprir seus compromissos estando fora do Simples. Que o Simples ele desburocratiza muito a vida das empresas, onde elas não só têm uma redução da carga tributária, para não terem que apelar para a informalidade, mas também elas simplificam muito as obrigações, desde calcular o tributo até pagar os seus impostos. Bom, para fechar essa edição, nós vamos falar de saúde, porque o Brasil comemora números importantes. É o país que tem um dos melhores sistemas de doação de órgãos no mundo. Há 3 anos, tarefas como ler e escrever as próprias poesias eram quase impossíveis para a Érica. Mas as dificuldades no dia a dia iam além. A minha visão era quase zero, né? Eu não tinha praticamente mais visão no olho esquerdo, que foi transplantado. Eu tropeçava na rua, esbarrava nas coisas, quebrava as coisas, me machucava com as coisas. Não tinha muita qualidade de vida, né? A pedagoga foi diagnosticada com ceratocone, uma doença que altera o formato da córnea e que quase tirou a visão do olho esquerdo dela. Mas depois da cirurgia de transplante de córnea, muita coisa mudou. Hoje eu consigo ver, me dá reflexo, né? Eu consigo me situar andando, né? Me localizo melhor. E para mim tudo isso significa qualidade de vida, né? O Brasil tem hoje um dos maiores sistemas de transplantes do mundo. Só entre janeiro e julho deste ano, o Ministério da Saúde registrou cerca de 12 mil procedimentos no país. E mais de 80% deles são realizados com recursos públicos. Hoje não há mais necessidade de ter a carteira de identidade identificada como doador de órgãos. Basta a família desejar a doação. Nós também estamos enfocando o profissional de saúde para que ele também, nós temos as comissões dentro de cada hospital para que conversem, né, que se dialoguem para construirmos mais números de doadores no país. O governo tem tomado medidas para garantir que mais órgãos cheguem aos pacientes. Em junho, o presidente Michel Temer determinou que a Força Aérea Brasileira reservasse aviões para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano em todo o território nacional. De lá para cá, foram 61 órgãos transportados. Para a pedagoga Érica, um ato de compaixão que pode fazer toda a diferença. Eu fui beneficiada pelo ato de generosidade de alguém que eu nem conheço. Mas mesmo assim eu agradeço. Eu deixo minha gratidão a essa pessoa que eu não conheço, essa família, né? E essa edição do RVC News termina aqui. Acompanhe sempre a gente no nosso site redervc.com.br.
www.pt.com.br.